Então, vamos lá. Mais uma vez, um exercício aqui. Esse exercício eu passei na aula passada, tá? Acabei de passar para a Priscila agora o exercício já para a próxima semana. Depois eu abro aqui e a gente fala sobre ele, tá? Mas a proposta dessa semana teria sido vocês tentarem resolver esse exercício aqui. Então, vocês estão vendo a tela, hein? Tem o Excel e o Word, estão vendo? Está escrito na aula 8/4. Estamos sim. Esse exercício a gente não corrigiu ainda, né? Apesar que aqui está dia 8/4, né? Foi passado na semana passada. Então, uma empresa desenvolveu um instrumento de alta precisão para o monitoramento contínuo da pressão sanguínea. Você avaliou o potencial do mercado e concluiu que poderia vender cerca de 400 equipamentos no primeiro ano, e aumentando esse número em 50 ao ano até o sexto ano. Então, tempo desse projeto, 6 anos, tá? Tem algumas pegadinhas aqui, eu não lembro se eu falei para vocês já na aula passada, mas eu relembro aí para vocês. Após este tempo, a concorrência obrigará a empresa a elaborar um produto totalmente novo, com monitoramento remoto e armazenamento centralizado. A partir deste estudo de mercado, o setor industrial propõe 2 processos de fabricação, tá? Então, o setor de marketing, o setor de planejamento, vislumbrou uma oportunidade de negócio, tá? E para se produzir esses produtos, existem 2 processos, o processo A e o processo B, tá? Então, assim, foi definido já que vai ser vendido esse produto aqui que faz o monitoramento da pressão sanguínea, tá? A questão agora é decidir qual processo de fabricação, processo A ou processo B. Então, são esses os detalhes que a gente vai estar vendo aqui. O processo A requer um investimento inicial de 300 mil em máquinas e ferramentas, além de cerca de 75 mil reais em mão de obra e material no primeiro ano, tá? A mão de obra e o material irão aumentar em 5 mil a cada ano. No fim do período de 6 anos, as máquinas terão um valor residual de 20 mil, ok? Esse é o processo B. O processo A, ele requer um investimento mais alto do que o processo A, né? Então, o processo A requer 300 mil, e para que o processo B exista, você vai ter que investir 500 mil. Os custos de mão de obra do processo B são de 60 mil, ou seja, são mais baratos do que se você adotar o processo A, tá? Isso no primeiro ano. E nos demais anos vai ter um aumento anual aí de R$ 2.500 da mão de obra e material, tá? Diferentemente do processo B, que vai ter um aumento de 5 mil. Ao fim dos 6 anos, o valor residual das máquinas e equipamentos será de 100, aqui é 15 mil. Tá? A gente não corrigiu esse exercício mesmo, gente? Acho que não, né? Não, né? Não, professor. Então será de 15 mil. Tá errado ali. Se o processo B for adotado, o imposto de renda adicional a se pagar em relação ao processo A será de 5.800 no primeiro ano. Então, se o processo B for adotado, vai ter um imposto de renda adicional, tá? E esse imposto de renda vai aumentar R$ 750 a cada ano, ok? Esses valores consideram impactos de diversas origens, inclusive depreciação. Então, essa observação aqui é só para ficar registrado, tá? Da onde vem, mas a gente não vai ver detalhes sobre isso agora. A gente vai brincar com isso daqui em exercícios futuros, tá? Então, quais são o que a gente vai brincar aqui referente a incremento do imposto de renda ou diminuição do imposto de renda mais para frente, a gente vai estar verificando quais são os impactos que influenciam nisso, o que não é o caso agora, tá? Sendo o custo de oportunidade de capital de 10% ao ano, em qual dos processos se deve investir, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas as perguntas são sempre simples, né? Sempre bastante simples. O que eu faço? Uma beleza. Oi? Vendo por quanto, alugo por quanto, compro por quanto, né? Adoto o processo 1, o processo A, o processo B, tá? Ok? Então, vamos lá. Alguém tem alguma sugestão aí por onde a gente começa?
Daqui, tá quietinha aí. Melissa também tá quietinha. Andressa. De caixa começa. Vem. O Glebson, né? Gleidson. Vai começar pelos anos? É Gleidson, professor. Então, mais uma vez, assim, como todo projeto, né, é justamente isso. A gente vai ter que transformar esse enunciado num fluxo de caixa, tá? Então, todo projeto vai ser isso, transformar num fluxo de caixa, tá? Não tem muito segredo. Então, vamos lá, vamos começar a fabricar aqui esse fluxo de caixa. São 6 anos, não é isso? Tá? Deixa eu fazer uma coluna aqui. Diminuir aqui. Tá. Então, vamos fazer um fluxo de 6 anos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho, né? Então, vamos lá, vamos considerar colocando aqui primeiro os dados do processo A. Então, o processo A requer um investimento inicial de 300 mil. Tá? Esses 300 mil, onde ele se encaixa aqui no fluxo de caixa? Então, no zero. No zero, tá? Por quê? Porque é o investimento inicial do projeto. Tá? Então, menos 300 mil. Inclusive, ele tem que ser negativo. Por quê? Porque representa aí um desembolso dos donos da empresa para que esse processo passe a existir, tá? Então, a gente vai dar um nome para isso daqui. Então, vamos colocar aqui, investimentos. Né? Investimentos. Tá certo? Para que fique bonitinho aqui e a gente consiga ficar de uma maneira analítica, depois, para bater o olho e identificar, tá? Então, o processo A vai ter um investimento de 300 mil em máquinas e equipamentos, além de cerca de 75 mil em mão de obra e material no primeiro ano. Então, primeiro ano, vou ter mais uma saída de 75 mil reais. 75. Não, 75 mil. Ok? Tá? Essa mão de obra e o material irão aumentar em 5 mil por ano. Então, ano 2 vai ser 80 mil. 80 mil. Vamos ver mais ali. Opa. Aí o Excel nos facilita a vida aqui, né? A gente vai aumentar de 5 em 5. Ok? Tá, detalhe. Vocês acham que eu fiz alguma coisa errada aqui? O que vocês acham? No último ano tem o valor de 20 mil. É quase isso. Na verdade, o que eu fiz? Não há um erro aqui na formação do fluxo de caixa, tá? Só que eu misturei aqui, ó, eu coloquei esses valores aqui, ó, na linha de investimentos, tá? Não tem problema, desde que você entenda, tá? Mas para efeito didático, vamos colocar aqui, criar uma linha aqui de bem analítica, bem bonitinha. E vamos chamar essa linha do jeito que está aqui no enunciado, mão de obra, tá? Então, mão de obra, tá? Ok? Não estaria errado lá em cima. É que aqui eu consigo verificar o detalhe da coisa, tá? Então, quando eu estiver checando, então se você tiver num teste, alguma coisa, é sempre bom você pegar depois e checar as informações que você transcreveu do enunciado para o Excel ou para a folha de papel que você estiver trabalhando. Tá? Então, vai ser aumentado de 5 em 5 mil. No final do período de 6 anos, as máquinas terão um valor residual de 20 mil. Então, eu vou vender essa máquina. Tá? Então, eu vou chamar aqui de valor residual. Vai ser quando isso? No final do sexto ano. Tá? Esses 20 mil de valor residual é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Tá? O que significa mesmo valor residual?
100 menos 80, aliás, 100 menos 20, 80. Oi? Ô, Ângelo, deixa eu te falar um negócio. No caso, na colocação, eu estou colocando no caderno aqui, meu computador pifou. Graças a Deus. Deixa eu te falar. Aí, no caso aqui, por exemplo, eu colocaria isso na linha de baixo, correto? E não como entrada, e sim como saída. Certo. Então, eu vou somar mais a saída. 300 mais 75, 80, 85, 90, 92, certo? Não, o 300 mais 75 não. A gente vai somar ali ano por ano. Ah, É o que a gente vai fazer agora aqui, tá? ah. Vamos chegar lá. Então, aí vamos ver aqui, no final do período de 6 anos, as máquinas terão um valor residual de 20 mil. O valor residual, o que significa mesmo valor residual? Positivo. É o O valor valor que que dá para entra. vender Entrada. no final. Isso é positivo, mas o significado dele do que é? Entrada. Pressupõe, né? O resultado pressupõe, valor residual pressupõe que esse ativo que eu estou investindo aqui de 300 mil reais, tá? Que é uma máquinas e ferramentas, ao final dos 6 anos eles estejam valendo 20 mil e eu vou estar vendendo ele por 20 mil. É isso, tá? Então, o valor residual é isso, seria o equivalente à venda do meu ativo ao final do período que eu estou analisando, no caso aqui 6 anos, tá? Então, o valor residual se refere ao que foi investido em máquinas e ferramentas que está grifado aqui no Word, tá? Então, eu investi 300 mil, eu suponho que ao final de 6 anos, essas máquinas e equipamentos estejam valendo 20 mil reais, tá bom? Ok? Ok. Certo? Aqui, por enquanto, a gente não vai levar, como a gente está no começo ainda, né, não está nada muito avançado ainda, a gente não vai levar em consideração fatores de depreciação para calcular esse valor residual, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, olha só, transcrevi tudo que eu tenho no enunciado. Transcrevi os valores de investimentos, os valores que eu vou ter de mão de obra e valor residual, tá? Qual a pegadinha nesse exercício aqui? Então, você vai lá fazer um teste numa empresa, eles te dão esse enunciado aqui, aí tem muitos que já param aqui, a pegadinha está aqui, ó. Tá? Ele pega, até grifei aqui em amarelo. Deixa eu apagar o outro amarelo ali, fica só o que eu quero mostrar. Olha só, a pegadinha está aqui, ó. Tá no enunciado. Está falando que será vendido 400 equipamentos no primeiro ano e essa venda vai aumentando de 50 em 50 até o 6º ano, tá? Então, Isso daqui é proposital para enganar a gente. Por quê? Porque tem muitos que veem isso daqui e querem identificar qual seria a receita. Eu vou vender quanto, né? Só que falta uma informação muito importante aqui para mim enxergar qual vai ser o valor da minha receita. Qual informação falta? Estou falando que vou vender 400 equipamentos no primeiro ano. Qual informação falta para mim ver a receita Preço. no primeiro ano? O preço. O preço, isso, exatamente. Eu não tenho o preço de venda, tá? Então, isso daqui é para enganar mesmo, é pegadinha, né? Porque aí você pega e vê aqui que você tem uma quantidade, né? Você até sabe que ela vai crescendo ano a ano, só que não foi dado o preço de venda. E aí tem muitos que já param por aí na hora de estar fazendo um teste lá na empresa, tá? Então, tem que estar atento a esses tipos de pegadinhas, tá? Por que eu não preciso saber aqui o preço? Porque eu não preciso saber a receita? Porque pressupõe que o meu preço de venda, a minha receita, ela vai ser indiferente para analisar se eu adoto o processo A ou se eu adoto o processo B, tá? Ok? Por quê? Porque pressupõe que a receita vai ser a mesma. Então, independente de eu adotar o processo A ou o processo B, a minha receita vai ser a mesma. Então, por isso que eu não preciso saber o valor da receita. Certo? É como se os dois estivessem no mesmo ponto de equilíbrio, né? Isso, exatamente. Tá? Então, assim, o meu preço de venda é o mesmo. Então, eu vou vender a mesma quantidade pelo mesmo preço, independente do meu processo A ou processo B. Então, com base nisso, eu não preciso da receita.
Então, a minha análise vai ser com base no quê? Se a minha receita vai ser a mesma, tanto para o processo A ou para o processo B, a minha decisão aqui, né, que é para responder a pergunta final, vai ser com base no quê? Aquele processo que me custar menos. Ok? O processo que me custar menos vai ser o que eu vou escolher. Tá certo? Então, é isso daí. Então, o que eu faço aqui agora? Agora eu calculo o fluxo do projeto. Que aí entra, acho que no que o Paulo perguntou, né? Tá? Ah, eu vou somar? Não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar tudo que eu tenho no ano 0, tudo que eu tenho no ano 1, tudo que eu tenho no ano 2, tanto que eu tenho no ano 3 e assim sucessivamente. Tá? Como eu estou aqui no Excel, fica fácil demais. Então, eu vou lá e vou selecionar o que seria passível de soma, tá? No caso, seria investimento, mão de obra e valor residual. Então, eu escrevo tudo aqui. Então, cheguei ao meu fluxo final de caixa. Tá? Então, o fluxo do meu projeto A é esse daqui. Tá? Eu vou investir 300 mil no ano 0. No ano 1, vou ter uma saída de 75 mil. Esse valor vai crescendo de 5 em 5 até o 5º ano. E no 6º ano, eu vou ter uma saída líquida de 80 mil. Ok? Da onde saiu esse valor de 80 mil negativo aqui? Ó? Então, 100 mil referente à minha mão de obra, mais 20 mil reais que vai entrar referente à venda do meu ativo permanente, que a gente chama ele aqui de valor residual, tá? Então, se vai sair 100 mil referente à mão de obra e vai entrar 20 mil referente à venda do meu ativo, na prática eu vou ter uma saída líquida de 80 mil reais, certo? Então, sempre que vocês estiverem fazendo um projeto, é isso, vocês vão ter que transformar o enunciado no fluxo de caixa, tá? E aí, a minha sugestão é essa, coloca lá detalhadamente, igual a gente colocou aqui. No caso, a gente só tem 3 detalhes, investimento, mão de obra e valor residual, não é isso? E aí você chega a um fluxo do projeto, que seria o fluxo líquido, tá? Considerando todas as entradas e saídas. Porque vai ser com esse fluxo do projeto, vou até deixar ele grifado aqui, que eu vou fazer o quê? A minha análise, tá certo? Ok? Então vamos lá, deixa o computador estar pensando aqui. Deixa eu colocar uma corzinha ali. Ok, então esse fluxo de projeto vai ser a minha referência que eu vou fazer a análise financeira dele. E com base nisso, o que eu faço? Eu vou fazer também o mesmo fluxo para o projeto, para o processo B. Tá? O do Excel é isso, né? Simplesmente copia e cola e acabou. Tá? Opa. Deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar aqui o documento do Word. Vai ter sempre um botãozinho ali. Mas o processo B não é outro valor? Essa é a dúvida, professor. Por quê? Embaixo é 500 conto. Não entendi? O processo Embaixo, B o processo B é mais caro a entrada. Não pode ser copiado. Não Vai entendi. editar, gente. Não entendi. Então, São outros aqui, por valores, exemplo, a né? Maria está certa. Eu entendi aqui o que a Maria quer falar. O processo A começa com um investimento de 300 mil. O processo B com 500. Então, não pode ser copiado. Não são os mesmos valores. Mas ele vai só editar, copiou tá? porque ele vai editar depois, só para ele não ter que digitar, formatar, tipo, os anos tudo de novo. Exatamente. Eu apaguei aqui, tá vendo? Ah, tá. Só para aproveitar. Como eu estou no Excel, né? Então, só copiei e colei. Tá? Apaguei, agora vou começar de novo. De Excel aí. Certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos colocar os dados aqui do processo B. Tá? Então, no processo B, está falando que o meu investimento inicial vai ser de 500 mil. Então, menos 500 mil negativo.
E aí, continua lá. O custo de mão de obra e material será de 60 mil no primeiro ano, com aumento anual de 2.500. Então, mão de obra, 60 mil. E isso vai aumentar de 2 em 2.500. Então, o próximo ano vai ser de 62.500. Tá? O Excel me ajuda aqui. E eu puxo, ele vai manter essa diferença para mim. E aí, o que acontece? Ao fim dos 6 anos, o valor residual das máquinas e ferramentas será de 15 mil. Então, valor residual, 15 mil. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se o processo B for adotado, então, olha só. Eu vou ter que criar mais uma linha aqui, ó. Tá? Vou ter que criar mais uma linha aqui no processo B, que eu não tenho lá no processo A. Que linha eu chamaria aqui? Do imposto de renda. Tá? Ele está falando, ó, se o processo B for adotado, imposto de renda adicional a se pagar em relação ao processo A será de 5.800 no primeiro ano. Tá? Então, eu vou ter imposto de renda adicional. Professor, e na linha aí da mão de obra tem que colocar os valores negativos também, né? Na onde? Ah, isso, tem que ser negativo. Eu não coloquei, menos 60 mil. Bem observado. Mais ou menos 62.500. Pronto. Isso. Certinho. Tá? E aí, no processo B, eu vou ter esse imposto de renda adicional, que no primeiro ano vai ser de 5.800. Se é imposto que eu vou pagar, então ele é negativo, 5.800. Ok? E esse valor vai aumentar cada ano aí, R$750. 5.800. Alguém faz aí para mim, por favor? 5.800 mais 750, quanto dá? 6.550. 6.550? 6.550. 6.550. Tá, então tá bonitinho. Deixa eu botar aqui. Eu seleciono e arrasto que ele mantém essa diferença. Ok? Tá? Então, joguei aqui a linha referente ao imposto de renda adicional. Não tenho mais nada. Tá? Então, só vou conferir aqui se está certo. A linha da soma, D19 a D22. Então, o que eu fiz foi isso daqui. Ó. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu somei mais uma vez. Tudo que eu tenho no ano 0, tudo que eu tenho no ano 1, tudo que eu tenho no ano 2, no ano 3 e assim sucessivamente, ok? E aí me deu um fluxo de caixa diferente. Aí a questão aqui é justamente agora analisar qual projeto é mais vantajoso. Como que eu analiso aqui qual projeto seria mais vantajoso? Tem que Em colocar relação ao último o ano que é o valor projeto. de... Ó, colocar o valor da TMA lá, como é que fala? Então, olha só. Aqui, fazer o cálculo financeiro. Eu vou ter que fazer aqui. Eu vou ter que fazer um VPL aqui. O pessoal está fazendo bagunça aqui. Vou ter que fazer um VPL, tá? Ou seja, trazer todos esses valores futuros para valor presente, descontado a taxa do projeto. Qual é o valor da taxa do projeto? Qual é a taxa do projeto? 10%. 10%, tá? Aqui no Excel vai ser bem fácil eu resolver isso. Deixa eu ver se melhorou aqui o fone de ouvido. Aqui vai ser bastante fácil. Como que eu faço? Aqui. Esses valores futuros para valor presente, não é? Tá? Vou utilizar a fórmula aqui no Excel do VPL. Ok? Igual VPL. Coloco a taxa, 10%. 10%. Ponto e vírgula. E o valor, né, do meu fluxo do momento 1 até onde eu tenho. No caso, 6. Tá certo? Fecho o parênteses e faço a inclusão
do momento 0. O momento 0 não estava. Eu comecei aqui, ó, do momento 1. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, qual é o custo desse meu projeto? De R$809 mil, tá? Então, esse projeto vai me custar 809 mil. E o custo do meu projeto A vai ser quanto? Mesma coisa, eu chamo a fórmula do VPL, tá? Então, 10%. Aí vai do valor 1 ao valor 6, tá? Mais 300 mil. Então, tá aqui, ó. Então, qual projeto sai mais barato para mim? Projeto A ou projeto B? Projeto A. Projeto A. O projeto A tá valendo mais. Isso. Então, a resposta ideal seria, a resposta correta seria que seria mais adequado a gente estar utilizando o processo A, tá? Essa seria aí a opção de estar escolhendo o projeto, tá certo? E se eu não tiver o Excel? Como que eu faço essa continha, né? Tá? É um problema, né? A gente pode estar usando o Excel. Vocês vão estar fazendo os exercícios aí para estar entregando. Vocês vão estar podendo fazer no Excel também, não tem problema, tá? Mas e se você não estiver fazendo no Excel? Como que a gente faz? HP. HP. Vocês querem ver como a gente faz isso daqui na HP? Sim ou não, gente? Sim. Sim? Então, deixa eu mostrar para vocês HP. Aqui. Vou mostrar no HP e depois a gente relembra a formulinha matemática também. Entendi. Indicativo. Agora 300. F-sharing. Abrindo aqui. Uhum. E é bom também reforçar ainda que você esteja fazendo aí o exercício na sua casa, no Excel. Deixa eu tirar aqui, senão ele não entra. Ainda que você esteja aí refazendo os exercícios no Excel, é bom você treinar na HP também, tá? Por quê? Porque pode ser que você vai fazer um teste na empresa e a empresa não te deu Excel para fazer, né? Tá? Então, você vai ter que estar preparado aí para fazer na HP. Então, você chega lá, tem o probleminha e uma HP para você fazer, tá? Então, vamos lá. Vou jogar esse fluxo de caixa aqui. Então, primeira coisa, tá? Pegadinhas que costuma ter quando te entrega uma HP na mão para você fazer um teste, é ela estar com um modo aí de capitalização diferente do que você precisa. Como eu vejo o modo de capitalização, eu tenho o modo antecipado e o postecipado, tá? Esse modelo aqui estava falando no enunciado que a saída dos recursos se daria ao final de cada período. Então, isso significa que é o modelo postecipado de capitalização, tá? Ou seja, ao final do período. Aí eu tenho aqui debaixo do número 8 na HP, ó, tá escrito lá em inglês end, tá? Que significa final de período, tá? E eu tenho aqui do lado, ó, debaixo do número 7, está escrito begin, que é begin, tá? Que no inglês significa início. Então, essas duas teclinhas aqui vão estar mostrando para mim, vão estar colocando a calculadora no modo antecipado ou postecipado de capitalização, tá? Então, no começo de período ou no final do período. Então, a primeira coisa é você saber que a calculadora tem que estar programada de acordo com aquilo que o problema pede. Então, o problema está pedindo final de período. Como que eu faço? Venho aqui, aperto o G, porque tem azulzinho, e o 8. Tá? Não tem nada na tela. Se não tiver nada na tela referente ao end, significa o quê? Que ela está no modo end. Tá? É o modo mais utilizado. Ok? Tem um Então, D, um M e um o que I. vai acontecer aqui agora? Ó, se estivesse lá no begin, ele estaria escrito begin.
tá? Então, se te entregar a calculadora que tiver escrito Begin, ela vai te dar um outro resultado, porque a capitalização ela vai considerar aí no modo antecipado, tá? No início de cada período. E o problema está pedindo capitalização ao final dos períodos. Se te der assim, você vai lá G e O, tá certo? Ok? Então vamos lá. Então a gente vai jogar esse fluxo de caixa, tá? Esse fluxo de caixa verdinho. É ele que vai ser a base aí para que a gente faça o cálculo, tá? Vamos jogar a taxa para que a gente não esqueça. Então a taxa do projeto é de 10%, então 10i. E aí depois a gente joga o fluxo aqui na sequência, tá? Aí ele tem que seguir a sequência. Então o primeiro é os 300 mil, tá? Negativo, então CHS, tá? 300 mil CHS. Ele é o fluxo de caixa momento zero. Fluxo de caixa momento zero. Aí eu tenho a funçãozinha aqui, ó, na HP que está escrito aqui, CF0. CF vem do inglês cash flow, então fluxo de caixa momento zero. Na teclinha do lado aqui, ó, em azulzinho está escrito CFJ. Isso aqui significa cash flow momentos sucessivos, tá? Ou seja, fluxo de caixa momentos sucessivos. Esse 300 é o quê? É o momento zero de um fluxo de caixa, tá? Então vou informar para HP que esses 300 se refere justamente a isso. O CF0 está em azul, então aciona a função azul, CF0. Então, a calculadora já sabe que esses 300 mil é o momento zero de um fluxo de caixa, tá? E aí eu vou colocar o restante. O restante tem que seguir a sequência, tá? Então vamos lá, 75 mil, CHS, tá? Negativo, G, CFJ. GCFJ, olha lá, 75 mil, tá? Porque GCFJ, fluxo de caixa, cash flow, momentos sucessivos. Momento sucessivo depois do zero, qual que é? É 1, tá? Então, por isso que tem que ser na sequência, tá? Ele vai seguir essa questão aí de sequenciais. O próximo, 80 mil, GCFJ. Faltou aqui. Então, eu limpo, tá? CHS. Negativo, CHS, G, CFJ, tá? Então, momento sucessivo depois do 1. Então, ela sabe que o sucessivo depois do 1 é qual? É o 2. E assim vai indo. Tá? Então, agora, 85 mil, CHS, G, CFJ. 90 mil, G, CFJ. 95 mil. CHS, professor. Aí, faltou? Ixi, então vou ter que apagar tudo, não tem como Faltou. voltar. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. 300 mil, CHS, GCF0. Por isso que é mais fácil no Excel, né? 75 mil, CHS, GCFJ. 80 mil, CHS, GCFJ. 85 mil, CHS, GCFJ. 90 mil, CHS, GCFJ. 95 mil, CHS, GCFJ. E 80 mil, CHS, GCFJ. Faltou a taxa, né? Eu tinha pagado, então a taxa é 10i. Aí agora pergunta o quê? O valor presente líquido. O valor presente líquido está aqui em laranjinha, ó, NPV, tá? Em inglês, valor presente líquido. Está em laranjinha, então aciona a função laranja, NPV. Ok? Olha só, deu o mesmo valor lá, viram? Tá? Então aqui seria como está resolvendo isso daqui na HP. Vamos fazer o segundo. O projeto. Vamos limpar aqui, tá? Então a taxa continua sendo a mesma, 10 e 500 mil é o investimento inicial, 500 mil CHS é o fluxo de caixa momento zero, GSF0. Depois 65.800,
CHS, GCFJ. E assim vai embora. 72.300. CHS, GCFJ. Ixi, errei, né? Faltou 69.050, né? Faltou. Depois que a gente já acostuma no Excel, a gente fica tão mal acostumada, sabia? A gente bate o olho e já vê, né? É que tem que voltar. 500 CHS, GCF0, 65.800, CHS, GCFJ, 69.050, CHS, GCFJ, 72.300, CHS, GCFJ, 75.505, 550, CHS, GCFJ, 78.800, CHS, GCFJ e último, 67.050, CHS, GCFJ. Eu acho que eu coloquei a taxa, né? Então, FNPV. Ah, ok? Então, olha só, dá o mesmo valor, tá bom? Então, minha sugestão, quando vocês estiverem fazendo, né? Façam no Excel, vocês vão estar na casa de vocês, né? Você aprende aí essa questão de fórmula matemática no Excel também, de finanças, mas não deixem de fazer na HP, tá? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Aqui no caso você soma o primeiro 60 já com os 5.800, né? Isso. Para poder achar o valor do ano. Aí Isso. outro, 62.500 mais 6.500, é isso, né? Isso, exatamente. E aí, Tá? só no final que você soma os dois, soma os dois negativos e diminui o positivo, vai dar 67, entendeu? Isso, exatamente. Tá? Fechou. Certinho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então é isso. E se quiser fazer na mão, como que faz o VPL mesmo? A gente cansou de fazer isso daí, né, em AFO. Como que a gente faz? Tem que utilizar aquela fórmula matemática, né? Utilizar aquela fórmula matemática. Deixa eu aumentar aqui. Valor presente é igual valor futuro dividido pelo fator de capitalização. 1 mais I minúsculo elevado a N. Ok? Então, você tem que fazer essa formulinha aqui para cada um dos valores futuros. Você vai aplicar aí e depois faz a soma. Certo? Deixa eu colocar bonitinho ali. Então, essa é a formulinha, tá? Então, se você for fazer na unha mesmo, você tem que utilizar essa fórmula aqui para cada um desses valores. 65.800 é o valor futuro. Então, você vem substituir VF por 65.800. Você vai achar o valor presente, 69.050, 72.300 e assim vai indo. Na hora que você tiver todos os valores presentes, né? Você faz o quê? Você faz a soma, tá? Eu vou fazer aqui no Excel só de um, tá? Não vou utilizar a fórmula, né? Se a gente fosse, vou colocar aqui só para exemplificar, vai. Vamos tentar economizar 2 minutinhos, né? Às vezes sai caro economizar 2 minutinhos. Então vamos lá. Então se a gente fosse fazer, como ficaria o primeiro lá? Deixa eu copiar aqui. Copiar. Vamos ver. A Cícera está aí? A Cícera está escutando? Ou não? Eu queria lembrar o nome daquele rapaz que senta perto dela lá. Um japonesinho. Alexander. Oi? Alex. Alex? Alex, professor. Ele não está aí, não?
Alexander. Isso, é Alexander. Quem que tá aí? Quem que senta perto dele aí? Bom, pois não. Então vamos lá. O que a gente faria aqui? Ó? Então, ao invés de escrever valor futuro, vou escrever o valor que eu quero. Tá? Então, vamos aqui. 65.800 é um valor futuro. Então, vamos lá. 65.800. Ok? Tá? Dividido por 1 mais I. I seria o quê? A minha taxa. Né? Em vez de escrever os 10, quando eu estou utilizando a fórmula, eu tenho que transformar ele em número decimal. Não é? Tá? Uhum. E o Nzinho é o número de períodos que eu vou trazer para trás. No caso, 1. Tá? Então, tá aqui. Deixa eu só deixar ele bonitinho aqui. Formatar célula. Sobrescrito. Tá? Então, eu vou ter que fazer isso daqui, ó, com cada um dos valores futuros. Com 65.800, 69.050, 72.300 e assim vai indo. Tá? Aqui no Excel, eu vou até aumentar aqui. Deixa eu aumentar esse tamanho. Está muito pequenininho. O Excel ele tem uma forma que já traz para a gente direto, é igual VP. Deixa eu colocar aqui os 10% para eu pegar como referência. Então, o TMA é 10%. Então, vamos puxar lá. Igual VP, tá? É a forma do Excel. Eu seleciono a taxa, depois coloco ponto e vírgula, depois o número de períodos, 1, ponto e vírgula, valor pagamento eu não tenho 0, ponto e vírgula, e o valor futuro, que seria esse daqui. Vou multiplicar por menos 1 aqui. No Excel tem que fazer essa menos 1. Ok? Então, se a gente for fazer na unha, a gente chegaria a esse valor aqui. Tá? Então, aqui ele está me dando o valor presente de 65.800. Seria equivalente ao estar usando aquela fórmula matemática. Essa fórmula matemática aqui. Ó, tá? Se eu resolver isso daqui na mão, vai dar esse valor. E aí eu vou ter que fazer isso daqui para cada um. Vou ter que fazer isso daqui para cada um desses valores futuros. Então, daria isso daqui. Ó. Certo? Se a gente for fazer na unha, tá? Então, a gente vai aplicar essa fórmula para cada um desses valores futuros. A gente vai chegar a esse valor presente aqui, ó, tá? Aí, o que eu faço? Vou repetir aqui os 500.000, né? Porque os 500.000 já estão no valor presente. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente a soma, tá? Então, simplesmente a soma de todos esses valores aqui, ó. Isso é o VPL. No caso, como eu estou no Excel, então vamos fazer aqui, ó, soma. Eu vou somar tudo, ó. Olha só o valor que deu, 809.582. Igualzinho quando a gente calculou o VPL no Excel, igualzinho quando a gente calculou o VPL também na HP, tá? Então, só para relembrar aí para quem quiser fazer na mão, né? Seria dessa maneira, ok? Então, tem 3 maneiras de resolver, no Excel, na HP e na mão, tá certo? Mas, assim, eu sugiro que vocês pratiquem bastante no Excel e na HP, tá? Ok? Porque você chega para fazer o teste numa empresa, ele vai te deixar lá com o Excel na mão e com uma HP. A maior parte da organização. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Não? De boa, professor. Sim? Professor, Oi? Quem está falando? A Jaque? é a Paloma. Oi, Paloma. É que quando você fez na unha mesmo, que fez na mão, esse tempo 1, aí você troca pelo 2, 3, 4, 5 e assim na sequência, né? Isso, exatamente. Pra Tá? dar esse valor aqui. Isso. Tá. Tá? O tempo 0 continua o mesmo valor e não precisa trocar. Isso, exatamente. Ok. Tá bom? Tá bom. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Mais alguma? Não?
Então é isso, gente. Depois eu passo essa resolução para vocês, tá? Tiro alguns rascunhos aqui e passo ele mais bonitinho para vocês. Mas assim, tentem praticar, tá? Eu vou passar um exercício aqui para a semana que vem. Na verdade, já até compartilhei com a Priscila. Não sei se já chegou a passar para vocês, mas não tem problema. Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Sétima ADM. Hoje é dia 15, né? Tá aqui, Jobson. Pense uma menina competente, essa tal de Priscila Assis. Ei. Deixa eu abrir aqui, ele tá meio lentinho. Vai abrir. Sobre o trabalho que a gente tem que fazer para a nota, né? Estou pensando em pedir mais de um, inclusive, né? Tá? Para que facilite até a vida de vocês também, Bem fácil, não professor. na questão operacional, mas na formação da nota, tá? Vocês acham que, diante dessa situação, seria possível vocês fazerem em grupo ou não? Não vale a pena? Algum exercício? Não serão todos. Mas vocês acham que seria possível se reunirem também, ainda que remotamente, fazer em grupo? Dá para fazer assim, professor, em grupo. Dá, né? Vocês já têm os Dá, links lá aí, concordo. vocês mesmos podem marcar reunião entre vocês, né? Sim. Ótimo. Tá? Não serão todos, tá? Mas alguns eu vou pedir em grupo, tá? Ok? Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o probleminha para a semana que vem. Mas assim, tentem fazer, tá? Tentem fazer, senão vocês vão perder a oportunidade de aprender. Não tem problema errar, não tem problema fazer errado. O mais importante é estar tentando fazer aí o problema. Então, olha lá o problema. A firma Geringonça e Companhia precisa aumentar sua produção de uma pecinha de precisão. Depois de muitos estudos, conclui-se que, tecnicamente, isso poderia ser feito por uma máquina Ronca. Então, o nome da máquina é Ronca. E essa máquina é operada semi-manualmente, tá? Ou de uma máquina Bronca. Então, tem a máquina Ronca, que é semi-manual, e tem a máquina Bronca, que é totalmente automatizada, tá? A capacidade de produção de ambas as máquinas é praticamente a mesma. A máquina Ronca, que é aquela semi-manual, custa aproximadamente R$150 mil e tem uma vida útil de 20 anos e um valor residual de 25 mil. As despesas anuais com energia e manutenção serão na ordem de 25 mil. Os custos de mão de obra foram estimados em 40 mil anuais, tá? Isso para a máquina Ronca. Será necessário efetuar reformas de maior porte ao fim de cada 5 anos. Então, no 5º, no 10º e no 15º, a um custo de 30 mil por vez. Então, essa máquina Ronca, além dos custos anuais aí de mão de obra, manutenção, vai ter que fazer manutenções a cada 5 anos, tá? Então, a gente vai partir agora para a máquina Bronca. Então, a máquina Bronca é composta por 2 unidades. Então, olha só, o negócio já começa a tomar outro rumo, tá? Então, a máquina Bronca é composta por 2 unidades. A unidade básica e a unidade de controle, tá? Então, para você fazer o processo de fabricação utilizando a máquina Bronca, você vai ter que comprar 2 unidades aí, pelo que está falando, tá? Então, tem a unidade básica de controle. A unidade básica custa 250 mil e tem uma vida útil de 20 anos também, após os quais seu valor residual será de 40 mil. As despesas anuais de manutenção e de energia serão de 35 mil reais, enquanto a operação custará 55 mil anualmente. Tá certo? A máquina também necessitará de reformas a cada 5 anos, no 5º, no 10º e no 15º. Aí no 20º ano não vai fazer? O que vocês acham? Não, por quê? Porque o projeto é de 20 anos. Tá? Então, assim, você não precisa fazer a manutenção
porque o projeto acabou, né? Tá? Então não precisa considerar essa manutenção adicional aí no 20º ano, ok? A unidade de controle custa cerca de 125 mil e tem vida útil de 10 anos. Então olha só que interessante, ó. O processo, vamos chamar aqui de processo bronca. Ó. Então eu tenho 2 processos, vou grifar aqui para me explicar para vocês. Eu tenho 2 processos. Ronca e a bronca, tá? A ronca do jeito que a gente veio trabalhando até agora, né? Uma máquina só, tempo do projeto 20 anos. A máquina bronca, ela tem 2 unidades, tá? A unidade básica e a unidade de controle. Tá? Então, terão 2 fluxos de caixa aqui que você vai ter que fazer para a máquina bronca, o da unidade básica e da unidade de controle. Por quê? Porque a unidade básica de controle, eles têm tempo de vidas distintos, tá? Vamos voltar para cá. Então, olha só. Primeiro aqui foi sobre a unidade básica, tá? Esse fluxo de caixa aqui, a unidade básica. Vai custar 250, tem vida útil de 20 anos, após os quais seu valor residual será de 40 mil. As despesas anuais de manutenção e de energia serão de 35 mil, enquanto a operação custará 55 mil anualmente. Tá? E essa máquina, tá? Ela vai precisar de manutenção, a unidade básica, a cada 5 anos também, é um custo de 20 mil. Aí depois vem aqui, ó, a unidade de controle, tá vendo? Ó? Custa cerca de 125 mil. E tem vida útil de 10 anos. Então, olha só. Olha que interessante aqui, ó. O tempo, vou até deixar aqui em vermelhinha, tá? O tempo de vida útil da unidade de controle é diferente do tempo do projeto. Ó. O tempo do projeto até agora foi de quanto tempo? Ó? 20 anos, tá vendo? E, olha só. Tanto utilizando a máquina ronca quanto a bronca. Tá? O valor residual será de 25, as despesas anuais com energia e com manutenção serão de 27.500, ok? Então, estou dando a dica aqui de onde tem pegadinha, tá? Optando pela máquina bronca, haverá um aumento anual de 1.500 no imposto de renda, em relação à opção pela máquina ronca. Então, isso daqui seria um incremento aí no imposto de renda, a gente já viu isso daí no exercício anterior, tá? Então, a pergunta, mais uma vez, é bastante simples. Tá? Qual máquina comprar? A ronca ou a bronca? Tá? Esse exercício, pessoal, ele foi tirado aí de um processo seletivo de uma empresa também, tá? Acho que era para controladoria, se eu não me engano, o salário na época era 17 mil reais. Era fazia parte dos testes aí para um serviço de controladoria que vocês, como administradores, vão poder fazer, tá? Vocês vão poder trabalhar como controllers, se tiver interesse. E era para admissão numa empresa que pagava 17 mil reais na época. Ok? Então, assim, tem bastante coisinha para vocês se divertirem na semana. Alguém tem alguma dúvida aqui no enunciado? Esse problema?